Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a esse novo projeto que está iniciando Podmaster, um podcast 100% focado em gestão de academias. A gente vai falar sobre todos os assuntos que interessam para crescimento de academias. Gestão, marketing, vendas, atendimento, jurídico. Então, fiquem aqui com a gente vai compartilhar muitos insights que eu tenho certeza que vai agregar muito no mercado fitness. E para estar aqui comigo, eu estou aqui com o Elton, né, o CEO aqui da Podmaster, sócio nosso também da Podmaster. Estamos aqui com a Girlene, que é a advogada do grupo e sócia também do Grupo Master. E hoje vamos compartilhar esses assuntos aqui e vamos conversar um pouquinho, tá bom? Começar aqui com o Elton. E aí, Elton, tudo bem? Tudo tranquilo. Grande prazer hoje a gente fazendo nosso primeiro episódio inaugural. A gente contar um pouquinho da nossa história, como é que surgiu a Master, né? Como é que surgiu essa ideia. E aí, em seguida, eu vou me apresentar um pouco para vocês também, falar um pouco sobre a minha história. Venho do mercado low cost, né? Como muitos aí já conhecem, a gente vem nessa empreitada de entender o mercado fitness e trazer inovação, informação e realmente revolucionar a gestão aí no mercado do Ceará. Show de bola. Muito prazer ter você aqui. E esse projeto vai ser muito bom a gente conversar um pouquinho sobre isso. Estamos aqui também com a doutora Girlene, né? Advogada do grupo aí. Tudo ótimo. A gente vai falar um pouquinho sobre as necessidades jurídicas hoje que tem dentro das academias, né? Com o crescimento aí repentino da marca de crescimento de academia. Eu falei tudo errado, né, agora? Manda Com o crescimento que está tendo agora com essas academias, então a necessidade jurídica aumentou, claro. É natural que isso venha acontecer e é muito bom a gente estar aqui compartilhando um pouco mais sobre o que precisa, o que se prevenir juridicamente para se blindar de futuros processos e futuros transtornos, tanto com clientes, também com funcionários. Certeza, muito importante. Eu acho que pra gente começar, a gente pode começar por um assunto muito bacana, né? E assim, gente, eu não falei, mas também a minha parte aqui, né? Trato basicamente da parte de marketing e vendas, então a gente vai ter um assunto aqui bem dinâmico, então tenho certeza que vai agregar muito para vocês, tá? Bora começar aqui sobre gestão. Vamos lá? Manda bala. Fala pra gente aí um pouquinho hoje quais são os principais desafios de gestão hoje para o mercado de academias. Hoje a gente tem, quando se fala em gestão, se fala em pessoas, né? Acho que o principal ponto de dificuldade hoje dentro das academias, como qualquer empresa, são as pessoas. É realmente você formar uma equipe que consiga performar dentro daquele quadrado que você determinou ali com a academia e conseguir performar e entregar um faturamento bacana, entregar um número de ativos bacana, entregar uma qualidade de serviço. Uma coisa que eu bato muito sempre é máquina, toda academia tem, mas um professor de qualidade, uma recepção que saiba dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é o que a gente procura fazer hoje, é humanizar o processo. Então, o principal desafio hoje seria realmente essa humanização. Fazer o nosso colaborador, o nosso professor, a nossa recepção entender que ele tem que atender da melhor forma possível todos os dias. E a gente fazer esse mercado acontecer de uma forma diferente. Bacana demais. E assim, a gente vê que hoje os proprietários de academia têm muita dificuldade, né, de colocar o seu negócio para funcionar sozinho, sem depender deles. A gente vê donos de academias realmente ali dentro da operação abrindo e fechando, né? E não conseguem delegar, não conseguem delargar realmente essa operação. E a gente vê o trabalho da Master aí acontecendo, transformando, criando líderes, né? Formando líderes para essas unidades e fazendo com que esses empresários tenham tempo para pensar no que realmente importa, no estratégico, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu venho no mercado, como eu já disse para vocês, low cost, né? Onde a gente faz um operacional muito louco. Então imagina só um gestor de unidade, um gerente de unidade ter que cuidar aí de mais ou menos uma unidade low cost. Hoje você baseia em 3.500 a 4.000 alunos numa unidade, um fluxo diário de mais ou menos de 1.500 a 1.700 alunos diariamente para 10 professores, para 9 professores. Então isso é loucura. A gente sabe que é basicamente sub-humano, mas a gente tem um processo, uma metodologia que foi criada para poder desenvolver esse atendimento. E dentro dessa setorização, a gente cria processos com os professores para poder automatizar, para poder agilizar, para poder organizar, né, e atender da melhor forma e mais rápido possível, para poder o fluxo realmente fluir durante o dia
e você tem uma melhor performance da academia. Então, o mercado hoje basicamente é isso. A gente tem uma alta demanda nas academias low cost. Claro que existem outros modelos de academia, tem a boutique, né? Tem algo mais personalizado, e a gente vem trabalhando nesses nichos específicos. Mas o nicho que a gente mais atua hoje, esse nicho low cost, onde você tem um alto fluxo de pessoas, exige um padrão de atendimento, exige uma metodologia, exige um processo, exige realmente o gestor entender cada passo que o professor dele vai dar dentro da academia, cada passo que a recepção vai fazer dentro da academia. Todos os processos que ele vai ter para poder realmente engatar o cliente dele, para manter o cliente dele durante mais tempo, diminuir o turnover, até da equipe também. Então, tudo isso hoje é um papel do gestor. Ele tem que se desenvolver ao máximo para poder entender o mercado, entender a equipe e entender pessoas. Legal. E justamente essa formação desse líder, né? Ele vem de onde, geralmente? Esse líder, ele sai de onde dentro da operação? Você falar isso, que o mercado hoje ele deu uma guinada, né? A gente fala muito isso, né, amor? É a questão de você... Hoje saiu da base da educação física. Os empresários hoje, eles viram o mercado da academia crescendo, né? A evolução que tá tendo. Viram a revolução que esse mercado está fazendo hoje. E aí eles decidiram abrir uma academia. Só que tem que ter alguém para tocar o barco. E aí de onde é que tira esse cara? E aí a gente encontra essa dificuldade, né? Esse platô hoje no mercado. A gente tem que encontrar uma pessoa para desenvolver e ele entender processos gerenciais, entender de pessoas, entender o financeiro, entender marketing, entender jurídico, e esse cara se tornar um 5 em 1, digamos assim. E aí é o grande desafio. Geralmente a gente prefere pessoas que tenham a habilidade com pessoas, mas que ele venha de uma área mais humana ou da área da saúde. Elton, ele precisa ter uma graduação? Sim, é específico porque geralmente ele vai nesse processo de desenvolvimento, ele está buscando crescimento. Então a gente geralmente pega um profissional de educação física, e aí é onde eu pontuo muito com o profissional de educação física, a oportunidade de crescimento. Ou a gente pega uma recepcionista que vem se desenvolvendo nesse processo. Uma grande dificuldade que a gente tinha, assim, uma academia de pequeno porte, muitas vezes não tinha essa visão. Para que eu vou colocar um gestor? É o que você falou. Muita gente já pegou academias, né, no nosso processo de gestão. A gente saiu de uma academia recente agora, onde a proprietária fazia a abertura da academia e fazia o fechamento. Loucura! Ela abria o portão 5 horas da manhã, ia 5 horas da manhã com o controle lá para abrir o portão no sacrifício, acordava cedo e tudo, e a equipe não engatava junto. E aí a gente foi mostrar para ela como conduzir a equipe dela, fazer o processo de forma correta, ir lá, conduzir, direcionar, delegar, acompanhar, né? Porque não é só aquela questão de você delegar, mas acompanhar, fazer o monitoramento para ver se o profissional realmente fez a abertura ou não. E até porque é humanamente impossível você manter essa rotina por muito tempo, né? Vai chegar um momento que você vai se sobrecarregar, vai adoecer, vai ficar doente mentalmente, e vai chegar um momento que você vai parar e dizer, agora, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Eu já fiz tudo que tinha que fazer. Porque realmente fica uma venda nos seus olhos e você não consegue enxergar qual é o caminho que vai seguir. Verdade, verdade. E a gente, dentro dessa parte de gestão, até que o Elton falou, que ele tem que cuidar de tudo, né? Jurídico, vendas, tudo. A gente tem essa parte jurídica que é muito defasada, hoje é muito esquecida pelos proprietários, pelas academias, né? E esse assunto é muito importante. Hoje, se a gente fosse falar, quais são os cuidados básicos jurídicos que uma academia hoje tem que ter? Os contratos. Primeiro de tudo, o contrato de termo de adesão do aluno. O que tem nesse contrato? É um contrato que o aluno, no ato da matrícula, ele assina e lá tem tudo clareza. Você é claro com o cliente para informar para ele os direitos e deveres dele dentro da academia, sobre perdas e danos, sobre horário de funcionamento, vigência do período do plano que ele está contratando, promoções, reajuste, enfim. Nesse termo, tem todas as cláusulas com clareza para o cliente, para mostrar para ele os direitos e os deveres dele, né? Que o Código de Defesa do Consumidor nos garante que o consumidor ele tem direitos, mas ele também tem deveres. E o proprietário de academia ele precisa se atentar a isso e informar o cliente do que é as normas da academia, o que ele admite dentro do seu ambiente, da sua empresa, o que ele não admite. Claro, isso tudo dentro da normalidade, tudo dentro da legalidade, né? E, em seguida, os contratos de estágio. O estagiário, que em todas as academias hoje tem estagiário de educação física. Essa ia ser a minha próxima pergunta, justamente isso.
como é que as academias podem se proteger, né, quanto aos problemas trabalhistas? Pronto. Estagiário, ele não é CLT, né? A gente tem uma lei específica para o estagiário. Então, a gente precisa se atentar aí às regras da lei do estágio, que o estagiário não pode ultrapassar de 2 anos. Existe 2 tipos de estágio. Existe o estágio não obrigatório e existe o estágio obrigatório. E tem os direitos e os deveres do estagiário nessa lei. Essa lei prevê, e aí você precisa... Ele não é CLT, ele é um contrato de estágio, no estágio não obrigatório ou estágio obrigatório. Quando o estágio é obrigatório, a faculdade já emite esse contrato para que ele leve para as academias. E claro, como eu falei, ficar atento às regras dessa lei. O estagiário não pode ultrapassar 2 anos. É uma coisa que eles erram muito. Erram muito. Geralmente, se a gente pegou academias aí, Júnior, com um estagiário, 7 anos dentro de uma academia. E aí deixa de ser estagiário. E o proprietário corre o risco, né? Sim, temos exemplos de proprietários de academia que estagiários foram na Justiça do Trabalho pleitear no direito trabalhista. E, claro, eles tinham o direito trabalhista porque eles ultrapassaram o tempo de estágio. Eu fiquei sabendo dessa daí. Teve um caso que teve um que levou até 50 mil, né? Isso mesmo. Da e academia. aí, o que acontece? Tudo isso por falta de informação. Não é porque o proprietário de academia não queira trabalhar dentro da legalidade. É mesmo a falta de informação. A maioria, pelo menos todos os nossos clientes hoje, eles procuram sempre trabalhar dentro da legalidade. Mas eles não têm a informação necessária. Então, a gente chega para agregar e explicar para eles e mostrar qual caminho seguir para proteger a empresa dele de futuros transtornos. A gente costuma dizer de blindar a academia de processos. Legal, me fala um pouquinho mais sobre essa questão da blindagem. Pronto, o que a gente faz? A gente começa a usar a CLT ao nosso favor, ao favor do empresário, que a CLT, ela também protege o empresário, né, o empregador. Eu só te dar uma adendo. Muitas vezes, assim, eu já fui CLT durante muitos anos, né, da minha vida, e uma coisa que eu tinha muita frustração na empresa é porque o empresário tentava esconder de mim os direitos e deveres, que é uma coisa que a Gislaine faz muito bem hoje nas academias. Então, quando a gente chega com o processo de assessoria dentro da academia, o nosso primeiro passo é trazer clareza realmente, tanto para o empresário, que ele Quanto tem, para o funcionário. quanto para o funcionário. Quando você é claro com o funcionário e você mostra para ele exatamente o que você o que você espera dele, como que ele vai trabalhar, quanto ele vai ganhar, você não tem problema. Pessoas esclarecidas, elas não lhe trazem confusão. Então, é isso que a gente chega para blindar a empresa no sentido de trazer clareza. Um contrato de trabalho bem feito, com todas as cláusulas pertinentes. Ou seja, lá precisa ter uma cláusula específica do que é a sua função. Você foi contratado para quê? Quais são as suas funções dentro da empresa? Lá tem que estar descrito bem direitinho para quê? Para que a empresa não sofra um processo que um ex-funcionário vá lá pleitear direitos no sentido de acúmulo de funções. Eu fui contratado para recepção, mas eu lavava o banheiro. Teve um caso desse. Teve um caso desse, mas eu lavava o banheiro, mas eu ajudava no salão de musculação. Então, para que você foi contratado? Qual é a sua função dentro da empresa? Ah, você é serviços gerais, você trabalha fazendo limpeza de banheiros com alto fluxo. Tem quando você trabalha com insalubridade. Quem trabalha fazendo limpeza de banheiros com alto fluxo tem insalubridade. Ele tem direito a esse adicional de insalubridade. E as academias hoje não têm esse conhecimento. E a lei diz que o grau de insalubridade é um grau alto. Aí eu acho que eu não falei da forma correta, mas ele é Um alto risco. É um alto risco. Uhum. Ele Perfeito, é considerado perfeito. um grau alto. Então, a pessoa que limpa o banheiro de uma academia, ela precisa ter o adicional de insalubridade. Perfeito. Essa questão de blindagem é muito importante, eu acho muito essencial, que é muito esquecido hoje pelas academias, o mercado que a gente tem hoje, né? E entra também na questão dos planos, né? Contratos de planos que evita muitos problemas com os alunos, Com os que a gente alunos, vê, todo dia exatamente. acontece brigas, coisas dentro da academia que às vezes
academia não está protegida para isso, né? A maioria dos conflitos hoje com o aluno é a quebra do contrato, né? A rescisão do contrato. Algumas academias cobram a taxa de rescisão de contrato, né? Que é uma multa que a gente chama de a cláusula penal, né? O Código de Defesa do Consumidor também nos garante, fala que é permitido até 15%, 20% aí do valor restante do contrato é permitido, não é considerado uma cláusula abusiva. Agora, sim, a mais de 30% está cobrando um valor, praticamente o valor do plano total. Aí sim é uma cláusula abusiva, mas quando é uma taxa de até 15%, que eu costumo colocar quando o proprietário cobra essa taxa de rescisão, até 15% do valor dos meses restantes que está para ser usado, né? Então, a maioria hoje nossos conflitos com clientes é justamente a rescisão. Também do perdas e danos. Os clientes têm que entender que a academia fornece o sistema de armários, mas ela não se responsabiliza pelo que é colocado e pelo que é retirado lá de dentro. É humanamente impossível a academia ter que se responsabilizar por isso. A gente informa para o cliente que o sistema de armário está disponível, armários rotativo, e que ele fique à vontade para trazer um cadeado, colocar lá para trancar as suas coisas enquanto ele treina, e depois, ao sair, ele retirar as suas coisas e deixar o armário vazio para os próximos. Essa parte jurídica, ela tanto protege não só a academia com os funcionários, mas também em relação a ocasiões com alunos, né? Com alunos, claro. É humanamente impossível a academia se responsabilizar pelo que é deixado nos armários ou pelo que é retirado. Claro, a academia precisa se precaver de alguns cuidados. Por exemplo, não colocar armários dentro do banheiro. Dentro dos banheiros fica mais difícil ainda. Já teve academias pagando, né? Sim, tem academias grandes né? Que tem processos altíssimos para pagar para alunos que foram furtados dentro da academia. Então, um armário dentro do banheiro, como que eu vou puxar um sistema de câmera se não é permitido colocar dentro dos banheiros? Lá fora, eu não me responsabilizo, porém, eu tenho um sistema de câmera que eu vou poder identificar, eu vou poder fornecer para a justiça. Então, o proprietário precisa tomar alguns cuidados quando ele fornece também um armário. Ele precisa informar para o cliente também do como que vai ser usado, que ele precisa trazer um cadeado para que a gente informa também no contrato para não os funcionários e alunos não trazer coisas de valores de alto valor, para não ser esquecido, não ser furtado dentro de uma academia. Então, esses cuidados é tudo clareza, é você informar. E o Código de Defesa do Consumidor também nos assegura que a responsabilidade de ler o contrato é o do aluno. Porque a maioria das vezes o aluno vai lá e diz assim, mas eu nem sabia. Aí você pega o contrato, está lá assinado. É legal quando a gente implementa, assim, às vezes, na recepção, o primeiro passo é a gente implementar o contrato dentro do sistema da academia, né? Muitas vezes que a academia não tem. E aí a recepção diz, mas o aluno não quer assinar. Ou então o aluno não quer ler. A responsabilidade, na realidade, é do aluno. Ele tem que ler o contrato, ele tem que visualizar aquilo ali para poder assinar. Se ele não quer assinar, infelizmente ele não pode fazer parte daquela comunidade. As pessoas têm que entender que hoje tudo você tem um contrato. Você vai baixar um aplicativo no seu celular, tem lá, ali concorda. Ali é um contrato, você está assinando. Que você concorda com as normas daquele aplicativo. Quando você vai contratar uma internet, contratar um serviço de Netflix, por exemplo, você concorda, você precisa assinar um contrato. E o contrato, gente, nada mais é do que um acordo entre ambas as partes. Ele não é nada demais. Ele precisa ser bom para ambas as partes. Ele não pode ser abusivo nem para uma parte nem para outra. Então, as pessoas esquecem que aquele contrato também é uma segurança para ele. Por exemplo, tivemos já histórico de academias que abriu, surgiu a academia, teve várias matrículas e, de repente, do dia para a noite, a academia some. Fecharam a academia e foram embora. E os clientes que pagaram, vai pleitear o quê se não tem nada assinado? Se não tem um contrato? Só foi de boca, foi lá e pagou. Isso também segura o aluno.
Ele não assegura só a academia. Porque você recebe a cópia do contrato. Sim, é obrigatório. É enviada por e-mail. O sistema hoje já te envia por e-mail. Qualquer sistema de Qualquer academia é fácil, né? É Faz isso de forma automática, né? E a maioria hoje é simples. Você só tem acesso ao aplicativo do seu treino assinando o contrato, né? E Pode falar. outros cuidados que a gente deve ter também é com os regimentos internos. Toda academia precisa ter o regimento interno. Em que sentido? Para falar para o funcionário o que você espera dele. Você precisa informar para ele quais são as normas e condutas que você admite dentro da academia, dentro do seu negócio. Para não chegar aquele momento de ter um funcionário muito antigo, chegar um funcionário novo e o funcionário antigo poder fazer algo e o novato não pode. Ou diferente. Então, o regimento interno serve para que todos façam a mesma coisa e que a lei sirva para todos. E cria-se um padrão naquela academia. Um padrão. E que se essa academia for abrir uma segunda unidade, uma terceira, uma quarta, que eles falem a mesma língua. Fica até mais fácil quando eu precisar de um funcionário em uma outra unidade, é o mesmo padrão, é a mesma empresa, é o mesmo proprietário. O que vai mudar? Vai mudar somente de endereço, mas os padrões e o processo é o mesmo. Ou seja, dentro dessa metodologia de blindagem de academias da Master Gestão, a gente está falando, não é um contratozinho simples que os proprietários pensam, né? Não. A gente está falando de várias áreas. De várias Proteção áreas. contra funcionários, proteção CLT. contra o aluno, né? Regimento interno de conduta. Então, tudo isso blinda de fato a unidade, né? Sim, com certeza. Vai criando um padrão e, claro, sempre manter tanto o proprietário quanto o gerente, como o Elton falou, que o gerente precisa de entender de tudo um pouco. Ele precisa entender também de contabilidade. Ele precisa explicar para o funcionário quando algo foi descontado no contra-cheque dele. Ele precisa, quando o funcionário vier perguntar para ele, é para ele já estar preparado para ir, claro, com a informação correta para passar para o funcionário. Ele não tem que esconder essa informação do funcionário. E quando o funcionário for demitido, ele precisa informar para o funcionário o que ele está recebendo, quais são aqueles descontos, o porquê daquele desconto, fazer a conta junto com ele, para que ele entenda e compreenda o que ele está recebendo de fato. Certo? Se tornou um complexo, né, Júnior? A academia hoje não é só aquela... A gente tinha uma academia antigamente de bairro, era um negócio que você botava ali as máquinas, os alunos e acabou-se. Hoje não, hoje você tem uma série de problemas e fatores que o gestor ele tem que entender. Um acidente de alunos, furto, contratos, ele tem que ter essa mesclagem. Antigamente né? as academias eram pequenos negócios ali, considerado mercadinhos, digamos assim, né? Que não tinha regra, não tinha uma gestão, não tinha processos, Sem né? falar também da parte que veio preconceito, racismo, veio homofobia. A gente prepara também os funcionários para ter esse acolhimento quando acontece isso, porque não é funcionário com o cliente, não, é cliente com clientes. E a responsabilidade da empresa preparar os funcionários para isso, né? Porque hoje em dia, Para lidar com essas situações. para você construir autoridade, leva anos. Para você destruí-la, Exatamente. é rápido. E aí entra muito forte também a questão das redes sociais, né? E aí já entra também a parte tanto contratual com relação ao colaborador com relação a isso, e também a sua parte, que é a parte do marketing, que eu acho muito importante, que entra aquela parte de diferenciação. Hoje a academia tudo é igual, mas como é que a gente se diferencia para concorrer? Exato. A gente vê hoje academias basicamente seguindo um modelo que deu certo. Então, o modelo low cost foi trago para algumas unidades, marcas grandes do mercado hoje, né, bem conhecidas, e as academias que estão abrindo hoje tentam replicar esse modelo, né, e tentam fazer da mesma forma, e funciona. Hoje a gente tem basicamente 5 modelos de academia que você pode abrir, né? Você tem a academia low cost, você tem a academia de nicho, né? Low cost é alto volume de alunos, né, com um ticket médio baixo. E aí você consegue um alto faturamento com alto volume. Academia nichada é uma academia que atende um público específico, né? Se é voltado para mulheres, se é voltado para idosos, se é voltado só para corrida. Então, assim, são nichados. A gente tem a academia estúdios, que são academias de alto ticket médio, né?
que acabam... Só para o pessoal poder entender, explica um pouquinho sobre o ticket médio, né? Até para Legal. pessoal Ticket poder... médio, basicamente, é a somatória de todos os alunos que você tem hoje na tua unidade, dividido pelo teu faturamento, certo? Então, você chega no teu ticket médio, que é justamente quanto a média que o teu aluno está investindo, está gastando, né, na tua unidade hoje. Isso serve até para previsibilidade, né, também? Demais. O ticket médio ele define, porque, por exemplo, se você calcula que a tua unidade hoje ela vai chegar a 1.000 alunos, né? E o teu ticket médio, a tua mensalidade, da maior para o menor, é em média R$100, você sabe que o teu faturamento máximo vai ser 100 mil. E aí você consegue, dentro disso, montar a tua previsibilidade. Ó, vou ter X de despesas na minha unidade e vou ter X de faturamento. Você calcula impostos, calcula todas as suas despesas fixas e você chega ali ao seu playback, né? Você chega ao seu playback de investimento, ao seu retorno de investimento mensal de lucratividade. A gente vai usar algumas linguagens técnicas aqui, pessoal, mas podem ir lá pesquisar, viu? Deixem de pesquisar, não. É isso aí. E essas partes de ticket médio, gente, a gente vai falar de muitos termos técnicos, como o Elton citou aqui. Ticket médio, LTV, Playback. né? Playback, CAC, que é custo por aquisição de clientes. Então, tudo isso faz parte de uma gestão muito bem feita. Se o proprietário de academia hoje não entender essas métricas, fica impossível ele escalar. Ele não consegue ter previsibilidade do negócio dele, ele não consegue entender o que é que traz retorno para a academia dele, como é que ele adquire mais alunos, como é que aumenta o faturamento. Por exemplo, esse exemplo que a gente deu anteriormente, o ticket médio dele chegar a R$100 por aluno, e com 1.000 alunos ele chega a 1.000 de faturamento. A unidade dele não tem mais para onde crescer, ele já está no espaço máximo que ele conseguiria. Como é que ele consegue aumentar esse faturamento? Simplesmente fazendo os alunos investirem mais na unidade dele. E aí é onde eu trago novos produtos para dentro da minha academia, ok? Hoje está muito comum um modelo de pode tudo, né? As academias botam as modalidades, incluso, mas existem academias que dão muito certo colocando modalidades vendidas separadas. Depende do público, depende do modelo de academia. Da cidade. A cultura, né? Cultura da cidade, da região. Então, tudo isso, gente, é analisado. A gente, na Master Gestão, quando a gente pega a unidade para fazer esse processo, a gente faz esse estudo. A gente estuda o público, a gente estuda a região, o modelo de academia, qual é a visão do proprietário ali, o que é que os alunos estão dispostos a pagar dentro daquela unidade. E isso é muito importante, porque isso que vai responder a tua primeira pergunta. Como diferenciar a minha unidade? É eu entendendo para quem eu vou vender. É entendendo o que eu quero entregar. É entendendo qual é o modelo, a sensação que eu quero que o aluno sinta quando está na minha unidade, a experiência que eu quero gerar. Então, isso é diferenciar. Não adianta eu só ver uma academia que está funcionando nesse modelo e eu vou replicar. Você não sabe a visão daquele empresário, você não sabe o que ele está entregando de experiência. A gente costuma chegar também mudando a cultura da cidade. Geralmente, quando é uma cidade pequena, tem a cultura de fechar na hora do almoço, de funcionar só até às 21h30. E aí a gente chega com o diferencial, né? Mudando também a cultura. E, óbvio, todos os outros começam também a seguir aquele padrão que você chegou. Você se posiciona, né? A gente chega se posicionando no bairro, na cidade. E a gente viu isso na prática, né? Por exemplo, a gente está aqui, pessoal, em Fortaleza, Ceará, né? Então, hoje a maior sertão central próximo a gente é Quixadá. E lá, o Elton principalmente fica à frente da unidade Zalt, né? Que é lá no Quixadá. E ele pode falar um pouquinho sobre justamente esse ponto. Foi uma experiência bacana e está sendo ainda nesse processo gerencial, né? Porque se tornou bem complexo. Nosso primeiro intuito lá era abrir uma academia modelo low cost, onde nós teríamos um volume alto de pessoas, ticket médio razoável, né? E você conseguiria um faturamento bacana para poder manter a entidade daquele fluxo. Só que a gente percebeu o quê? Cultural, na cidade dos interiores, geralmente você não consegue bater um teto, chega um platô. E esse platô, para ser quebrado, você tem que fazer estratégias com modalidades, com criação de novos espaços, com aumentando o teu faturamento com venda de produtos e serviços diferentes, para poder aumentar o teu ticket médio para esse faturamento aumentar. Então, não necessariamente tu vai ter um volume alto de pessoas, mas tu tem que ter um faturamento alto. Como é que eu faço isso? Aumentando meu ticket médio. Só que para me aumentar o ticket médio, eu tenho que ter estratégias. E aí, essa estratégia que tem que ser bem pensada, bem elaborada, e aí é um compilado. Marketing, gestão, promoções,
tudo compilado para poder realmente se encaixar e o faturamento realmente pagar as contas, porque senão você pode dar, como a gente chama aqui no Ceará, dar o burro na água, né? Os burros na água, e você ficar ao léu, perder realmente o rumo e você não conseguir recuperar o teu faturamento. Então tem que ter essa estratégia, tem que ter esse estudo antes de você abrir a unidade. Antes de você abrir qualquer unidade, pessoal, plano de viabilidade, verificar realmente a cultura da cidade, qual o espaço, qual a quantidade de máquinas, porque a gente vê muitos proprietários, até mesmo aqui no Ceará, a gente tem academias que a gente já inaugurou, onde o proprietário queria colocar 100 máquinas, 150 máquinas, e realmente não precisa, porque o público que ele estava selecionando, a região que ele queria, com menos máquinas ele faria o mesmo atendimento e teria um fluxo menor, um investimento menor. Isso dá um retorno muito mais rápido, um playback mais rápido, um retorno de investimento mais rápido. Ele conseguiria bater o faturamento dele de forma mais prática, mais rápida, mais enxuto, processos mais enxutos, menos professores. Isso tudo é estratégia, né? E visão de mercado também. O proprietário tem que entender que a quantidade de máquinas não precisa ser exagerada. Não precisa ter 4 máquinas para usar, para fazer um músculo só, né? Isso aqui ele quer um CT, né? Querendo ser tem, né? Mas geralmente a gente precisa ter espaço. Precisa ter espaço para que os alunos façam aquele fluxo, né? Para que eles possam se movimentar dentro da academia. E hoje as pessoas estão usando muito o treino livre, né? Tem que ter um espaço ali só com acessórios, né? Com halteres, com barras. A pessoa fazer o treino livre. Tá tendo muito essa adesão, essa procura de você fazer seu treino livre, né? Isso conta muito, pessoal. Essa pesquisa realmente de mercado, você entender o que o público está mais procurando ali. A gente antes tinha uma tendência, né, de o público procurar mais a parte ergométrica da academia. E hoje, que é a parte de esteiras, bicicletas, né, elípticos, e hoje a gente está vendo que a maior parte dos alunos estão preferindo o quê? A parte de força, né? Parte de força, que é o treino de máquinas. Isso deu especificamente pós-pandemia, né? Houve um trabalho maior, uma procura maior da população por esse trabalho de força, até para ganho de massa muscular. E aí você casa isso a um compilado de informações hoje da internet. Você tem Cariani, tem Ramondino, são pessoas atraindo públicos desse... Os influenciadores hoje conseguiram mover o mercado, né? Eles comandam o mercado, basicamente, direcionam, né? Então, o trabalho de força hoje ele é primordial dentro da academia. Então, a gente, como você falou, tinha academias low cost antigamente que tinham 30 esteiras. Então, se desfazendo e aumentando a parte de força dela, porque viram a demanda aumentando. E a gente tem uma variação de máquinas também diferente, com biomecânicas diferentes. E isso dá uma sensação de renovação no ambiente, né? De estruturação do mercado. E o mercado está só começando, ele está fervendo, né? E outro movimento pós-pandêmico que a gente viu aí é justamente a frequência que esses alunos estão treinando. As academias low cost, assim, gente, todo mundo brinca um pouquinho na internet sobre isso, né? A academia sobrevive de quem paga e não vai. Mas tem uma verdade por trás disso, porque antes a gente vivia um momento que as pessoas pagavam as mensalidades e não iam todos os dias, né? Elas tinham uma baixa frequência nas unidades. Isso permitia que as unidades conseguissem comportar muito mais alunos dentro. Hoje não, a gente vê um cenário que é muito favorável para a saúde, é muito favorável para o fitness, né? Que é justamente os alunos, eles estão frequentando mais as academias, estão indo realmente ali mais do que 3 vezes por semana. Virou uma terapia. Virou uma terapia. Isso, consequentemente, trazendo um olhar para a gestão, tá? Lembra que a gente não está falando aqui só sobre saúde, né? Sobre tudo mais, mas a gente também está falando sobre gestão de unidades. Então, isso tem que ser levado em conta para o proprietário, porque ele vai ter um fluxo maior de alunos da academia, isso consequentemente vai trazer problemas de lotação, vai trazer problemas de experiência do cliente, e isso tem que ser muito bem trabalhado na gestão, não é, Eldo? Sim. Pode falar. Tem que ser muito bem trabalhado também aí como eu falei no início, do acolhimento depois da pandemia, as pessoas ficaram mais sensíveis, as doenças mentais estão aí se manifestando com mais frequência. Então, os funcionários precisam estar preparados para receber esse público. Como eu disse, é uma terapia. Tem muitas pessoas que vão para a academia para fazer essa terapia, para conversar com o professor, para conversar com uma recepcionista. E os funcionários precisam estar preparados para receber esse público, para ser esse terapeuta desse público. A gente prepara muito nossa equipe para ter esse acolhimento.
como eu falou no início, ser humanizado, né? De estar tudo muito robotizado, tá tudo muito no service. Tem uma parte técnica, né, também que a gente fala muito. Você falou de lotação, voltando só um pouquinho, como a gente pode melhorar esse fluxo dentro da academia. Eu trabalho muito essa parte técnica com a equipe, deles entenderem de experiência do cliente. Por quê? Nós que somos da educação física, nós somos tecnicistas, por natureza. Então a gente é ligado à fisiologia, biomecânica, mas experiência do cliente, muitas vezes você não pensa nisso, né? E aí eu trago essa intenção para o professor, para ele poder entender como é que funciona a cabeça do aluno dele, perfil comportamental, para ele poder alinhar a linguagem dele com o aluno, para ele poder entregar um treino realmente que seja técnico, eficiente e rápido, para esse aluno passar menos tempo dentro da academia. Por exemplo, não adianta você passar 2 horas numa esteira se você pode fazer um treinamento intervalado e ter um gasto muito superior do que você fazer as 2 horas. E isso cabe ao professor usar o papel dele de ensinar, Ter o conhecimento. educar. Passar o conhecimento. Ele tem as 3 formas de abordagem, né? Ele tem que educar esse aluno. Muitos professores reclamam para mim, Elton, nenhum aluno guarda o peso. Mas por quê? Porque nunca foi educado, o professor nunca ensinou. O aluno novatinho que chegou para treinar lá, que não conseguia pegar peso, ele ajudar a guardar o peso, ensinar, ó, a gente guarda aqui, a gente faz isso, a máquina se usa assim. Por isso a gente vê tantas pessoas fazendo exercício errado, sem aquele processo ensinado, sem a correção, sem a postura. Por quê? O professor muitas vezes não vai lá ensinar, muitas vezes passa despercebido devido ao fluxo, devido à demanda, devido ao desgaste. E tudo isso é treinável, pessoal, é a gente fazer esse processo acontecer. O ser humano ele é congruente, né? Ele vai tender a fazer aquilo que realmente foi ensinado, que as outras pessoas estão fazendo. Correto. Dentro da unidade. A gente quebrar sair realmente da rodinha, o pessoal entender que eles têm que realmente participar do processo. O professor ele tem que participar do processo, a recepção tem que participar do processo. Não é só receber a ordem e fazer, mas participar da criação, dos eventos que a gente faz nas academias também, a gente faz planejamento. E aí, as ações que você faz, que você cria muito com a gente no marketing, no planejamento das academias. Se a equipe não entender a cultura, se ela não comprar a ideia, não adianta. Você vai fazer muito. Quantas academias não fazem aqueles eventos e o evento não dá em nada? Não tem um resultado financeiro, não tem captação de alunos, não tem o engajamento da equipe. Por quê? Porque não tem um cultural, porque não desenvolveu o professor, porque não trouxe o professor para o lado dele. O gestor não chegou lá, galera, como é que a gente vai fazer? Quem é que vai me ajudar? Eu falo muito que o líder ele tem 3 fases, né? É o eu, o nós e vamos lá. A questão do eu é tudo sou eu. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando eu chego para um líder júnior, muitas vezes, da nossa equipe, eu digo, e aí, como é que foi a semana? Tô cansado, fiz isso, fiz aquilo, botei ali, limpei lustre. Por que não delegou? Porque não sabe direcionar ainda. E aí ele entra para a próxima fase, né? A gente tem as fases do líder, até ele chegar Fala um pouquinho sobre isso. Como são essas fases? A gente tem algumas fases que eu chamo júnior, pleno, sênior e master, né? A master realmente uma característica nossa, onde ele já tem uma autonomia e funciona realmente com a cabeça mais aberta, sabe direcionar, sabe delegar, sabe ajudar o proprietário, até em casos de expansão da próxima unidade. A gente tem alguns líderes na equipe já com esse perfil. O júnior realmente é aquele cara que tá tá começando, quer entender o mercado, tá verdinho ainda, né? O pleno, ele já tá no nível um pouco mais alto, ele já começa a entender o negócio, ele já participa das reuniões mais burocráticas, já consegue entender os números, né? E aí o sênior, ele já está no nívelzinho maior. E aí, claro, a percepção de salário também, pessoal, varia de acordo com o seu cargo. A gente tem essa estruturação dentro da Master, né? E aí, de acordo com o seu desenvolvimento, você vai galgando. É muito da meritocracia mesmo, né? É isso aí. O quadro de carreira que a gente também planta dentro da academia. O quadro de carreira dos funcionários, para que eles entrem na empresa sabendo que eles podem crescer dentro da empresa. Clareza, né? Clareza. Isso é muito importante para a gestão, né? Para você realmente trazer uma cultura de crescimento dentro da sua academia. Dentro da sua academia. Ele precisa pensar que se o seu empregador vai crescer, ele vai crescer junto, ele vai ter mais oportunidades de crescimento. E basta querer. Ele pode fazer o feijão com arroz e continuar sempre ali no mesmo cargo. E ele pode fazer o algo a mais e se destacar. Exato. Se ele não tem um plano de crescimento, hoje as pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? É diferente da época dos nossos pais e avós, que basicamente ficavam 30, 40 anos dentro de uma empresa só. Hoje não. Hoje o colaborador, ele passa 1 ano na empresa, ele já está ali... ele já está ali... Saturado, né? Entediado, na verdade. Entediado. E já sai para outra coisa. Ele quer algo novo, né? Não vê crescimento, fala, eu não vou sair daqui porque não tem para onde crescer.
Mas é justamente isso que eu estava falando para você daquela hora lá. Ó. A gente tem... As empresas, elas ocultam as informações da equipe. Até a questão salarial. De novo na clareza. Quando eu era gerente de unidade, as pessoas... tu não pode dizer teu salário para outro líder. Por quê? Poxa, o cara tem o mesmo carro que eu. A gente tem que compartilhar informações. E aí os proprietários não abriram a cabeça para isso ainda. Onde é que eu posso chegar, né? Aí eu ficava frustrado, porque eu não sabia onde é que eu podia chegar. Até quanto eu posso ganhar? E aí, vai me satisfazer A financeiramente? falta de informação dá a entender para o funcionário que você está enganando ele. E, às vezes, na maioria das vezes, o proprietário, o gestor, não passa a informação por falta de conhecimento mesmo. Né? Não, eu tenho medo de passar a informação, como eu falou agora. Tem medo de falar demais e falar algo que não seja verdade. E aí é onde a gente entra com o trabalho jurídico de ter clareza com o funcionário. Por exemplo, a gente foi implantar numa academia, fomos falar sobre o Vale Transporte, né? E foi uma revolução. Por quê? A maioria hoje das academias que a gente atende, os funcionários moram tudo na redondeza, então não precisa de Vale Transporte, né? E a lei diz que é obrigatório o empregador fornecer o Vale Transporte, exceto se ele não precisar, né? Se ele não precisar usar o Vale Transporte, ele não precisa solicitar à empresa o Vale Transporte. E aí, os funcionários pesquisam no Google e só aparece lá que a empresa é obrigada a fornecer o Vale Transporte. E mesmo morando do lado da academia, eles queriam o Vale Transporte. E aí eu fui explicar para eles a clareza, o porquê que eles não tinham o direito do Vale Transporte, porque eles realmente não precisavam pegar transporte público, que não havia essa necessidade. Então, quando o funcionário não precisa do Vale Transporte, a empresa fica isenta dessa obrigação. E você precisa realmente só, novamente, a clareza. Ser claro com o funcionário. E voltando àquele ponto lá da lotação, né, que é a experiência do aluno, a experiência do cliente, que é muito importante, a gente fala muito de NPS, né? Como trabalhar essa metodologia de NPS, que é uma métrica muito conhecida em gestão de negócios, mas pouco explorada pelo mercado de academias. O NPS, né, que é uma nota onde você consegue entender o índice de satisfação do teu cliente dentro da tua academia. Isso é muito importante para você realmente ter ali o LTV, né? Para explicar essa métrica, pessoal, nada mais é do que LTV, é Lifetime Value. É o tempo de vida do cliente dentro da tua empresa. Ou seja, o teu aluno fica 3 meses na tua unidade e sai, ou ele fica um ano inteiro? Isso é muito importante, porque o LTV vai definir quanto de ticket médio, quanto de receita aquele cliente vai deixar na tua academia o ano inteiro. Você tem que começar a contar a receita de aluno por ano. A gente tem muitas academias, muito turnover, né? Muito taxa de churn, que é perca de alunos. Você tem muito turnover porque a academia, os alunos ali estão motivados para treinar e logo saem, às vezes acontece alguma coisa, e a primeira coisa que eles costumam tirar é logo a academia, né? Mas como manter esse LTV alto? Como manter uma taxa de presença de alunos ao longo do ano alto, trabalhando nesse NPS? Eu vou falar uma coisa que a gente falava nas academias low cost, e muitas vezes assim, tinha um mentor nosso que era Saturno, o grande Saturno, ele falava muito isso, né? Fazer o básico bem feito, é o feijão com arroz. Quando a gente pensa em NPS, pensa em qualidade de atendimento, as pessoas viajam muito na maionese. A academia hoje, ela tem que fazer o feijão com arroz. Como é que eu faço para entender a cabeça do meu cliente e perguntar se ele está satisfeito com a academia? Eu pergunto a ele, não tem o que fazer, não tem segredo. E hoje tem tecnologia para ajudar, né? Aplicativos de gestão. Você tem aplicativo, tem formulário do Forms, a gente faz muito isso, bota um QR Code lá. E aí eu vou perguntar para o meu cliente, aí, o que você está achando do meu atendimento? Professor tal, como é que está a limpeza da minha academia? Muitas vezes até o gerente tem que tirar, eu chamo muito de TBC, tirar a bundinha da cadeira. Tem que sair da cadeira, tem que sair da cadeira e ir lá pro salão de musculação, perguntar ao meu cliente, aí, como é que tá a recepção? Como é que tá teu treino? Foi trocado? Não foi? Quanto tempo você tá treinando com a gente? Fazer esses questionamentos para você poder entender o perfil do teu cliente, a cabeça dele. Porque ali você vai perceber se ele tá frustrado ou não. E aí você vai ter tempo hábil para poder dar um retorno para ele. Mas realmente pegar esses dados,
compilar e ligar, pessoal. Tem que Eu achei ligar. muito bacana isso. Como é que é feita essa divisão do NPS, das notas, promotores e tudo mais, e o que é feito com essas notas? E a meta para a equipe, né? A gente tem um parâmetro, né? Alguns aplicativos ou sistemas da academia já dão esse parâmetro automaticamente. A gente tem uma métrica de 100 e você tem notas verdes, amarelas e vermelhas. As amarelas são os neutros, os vermelhos são os detratores e os verdes são os promotores. Quando o cliente é promotor, e vamos supor que ele fique de 7 a 10, ele é um promotor da marca. Se ele ficar entre 5 e 6, ele é um neutro. Se ele ficar abaixo de 5, ele é um detrator. E aí eu tenho que tratar com muito cuidado esses detratores. Quem é que liga para os meus detratores? O gerente. Vai ligar um por um, entender o motivo que ele deu aquela nota vermelha, se ele está insatisfeito, o que é que pode ser feito para melhorar e realmente resolver o problema. E quando resolver, qual é o tempo que ele vai dar um retorno para o cliente? O cara reclamou porque a pia do banheiro lá está quebrada, a torneira. Ele tem que ligar para o cliente e, foi resolvido o problema e tal, já resolvemos. Te ajuda. Somente. E os promotores? Eu realmente cuidar desse cara, poxa. O cara chegou no dia lá, eu tô lá com um chocolatezinho pra ele, com uma frasinha, brigadão pela nota ontem, viu? Então eu não ligo só para quem dá nota negativa, eu ligo também para quem deu positivo. Todo mundo, é um trabalho de formiguinha, pessoal. Hoje você não pode perder um cliente por nada. A concorrente tá do teu lado ali, fervendo. Que tu não fizer, não se preocupa não que o outro faz. Legal. E aí eu queria entrar muito agora no assunto de vendas, né? Já que você tocou nesse assunto de perder aluno, trazer aluno. Vamos falar um pouquinho disso. Geralmente, quando a gente vai fazer a gestão das unidades, a academia ela não tem um processo comercial. Ela realmente coloca a recepcionista ali para fazer tudo. Então, a recepcionista faz tour com o aluno pela academia, renova mensalidades, manda mensagem para inativos, manda mensagem para pendências, às vezes, quando não é automatizado pelo sistema, né? Limpa a recepção. Então, recebe o aluno ali para vender os planos, ela faz tudo, tá? E a gente entende que as academias, para reduzir custo, tem que fazer nesse formato. Só que o que é que a gente percebeu? Que é uma grande perca de investimento, uma grande perca de retorno de investimento quando você não vê isso como um investimento, o teu comercial. Então o que a gente está desenvolvendo hoje é trazer essa visão de vendas, de comercial para academias, fazendo a recepção, trazer o melhor atendimento possível em balcão, né? Ou modelo roxo ali que é fora do balcão, né? Mas realmente a recepção a gente focar em encantar o cliente e vender planos presenciais e a gente trazer um comercial para dentro da academia. Ou seja, trazer uma vendedora só para fazer vendas. Aquela sacada que você teve lá, né? De realmente colocar alguém para o setor comercial. Exato, porque assim, quando a gente fala de processo comercial, a gente está falando de trabalhar vários tipos de clientes. Eu vou trabalhar o lead que eu estou gerando, tá, gente? Lead é potencial cliente, gerado pela internet. Então, se eu faço um tráfego pago, por exemplo, que é outro assunto muito importante para academias, se eu faço um tráfego pago para divulgar minha academia na região, divulgar os meus planos, minhas modalidades, e esse cara que está vendo o meu anúncio, a minha propaganda, chega no WhatsApp, e aí, como é que eu faço o processo comercial? Será que é só atender ele, é só responder ali a dúvida dele e pronto? O tempo de atendimento também, né? Quanto tempo ele vai esperar, né? Exato, então eu preciso montar um processo comercial, um fluxo, né? Então, se esse cliente chegou a primeiro contato comigo, a gente vai trabalhar uma coisa que a gente chama de CRM, que é trabalhar as etapas do atendimento. O cliente chega aqui no WhatsApp, eu vou jogar para ele se ele é um lead, né? Um cliente frio ou quente, em qual plano ele vem interessado, em qual modalidade ele vem interessado. O porquê ele te procurou, né? Por que ele me procurou. Eu vou entender ali na conversa e vou deixar tudo isso anotado nessa ferramenta que a gente chama de CRM, tá? É muito importante. E aí a vendedora ela vai trabalhar esses leads, vai trabalhar ex-alunos, tentando uma reativação. Se eu pegar hoje, se você entrar no sistema da tua academia hoje e procurar ali os inativos dos últimos 12 meses, quantas pessoas será que não tem, que não estão mais na tua unidade? Muitos, né? Como é que eu reativo essas pessoas? Como é que eu faço um trabalho para desenvolver elas? Então isso é processo comercial. Eu tenho uma pessoa focada 100% no comercial da empresa, tá? Enquanto a recepção está focada no presencial. Detalhe, né, Júnior? Essa pessoa ela tem que se pagar, digamos assim. Ela tem que resolver um problema, uma dor que a gente tem, que é realmente essa parte comercial, e ela tem que buscar o financeiro dela, porque ela vai ter uma coisa fixa, um salário fixo, mas ela tem que buscar Algo a mais. o benefício, o bônus que ela vai ganhar em cima daquelas métricas que a gente vai estipular do comercial dela. Então você pode estruturar em cima disso. Porque muitas vezes a academia pequena não vai ter esse aporte financeiro.
a gente sugere muito o comercial para uma academia que está faturando acima de 100 mil. Né? Mas é interessante você que tiver menor e realmente tiver essa disponibilidade. É transformar a recepção, porque uma academia menor também não vai ter um fluxo tão grande na recepção. Então a recepção consegue desenvolver um trabalho comercial. Por isso que a gente faz treinamentos para desenvolvê-las. Né? Cliente oculto. Exato, faz cliente oculto para ver como é que está o atendimento, aplica técnicas de vendas para desenvolver elas, a quebrar objeções. A gente vê muita recepção ali parado o dia todo sem fazer, ociosa. Geradora de pedido. E a culpa não é dela, tá? Lembrando, a culpa não é dela, é do gestor que não colocou processo. Que não tem um fluxo, né? Que não treinou. Como é que você quer exigir? A gente chega em muitas academias e a pessoa fala: ah, mas a minha recepcionista não faz nada, passa o dia ociosa. Mas por quê? Foi treinado? No celular. Foi passado o processo? Foi criado um fluxo do que ela tem que fazer? Foi acompanhado, foi cobrado. Eu já cheguei em uma academia que eu falei 3 vezes com a recepcionista e ela não me viu chegar porque ela estava de cabeça baixa com o fone de ouvido. É isso. A academia ela tem que dar 3 parâmetros para os seus colaboradores, né? Treinamento, certo? Acompanhamento e ferramentas. Eu tenho que dar treinamento, acompanhamento e ferramentas. Se eu não dou um treinamento para ela executar a tarefa, eu não dou as ferramentas necessárias para que ela aplique aquilo, e eu não acompanho e oriento, não tem como fluir. Então, o processo de vendas para academias é isso. Você tem que estabelecer metas. O gestor ele tem que diariamente chegar na recepção e falar: e aí, batemos a meta de vendas do dia, de contratos? Não? Então, próximo dia vai ser tanto. E aí, como é que está a chegada de leads, né, das campanhas que a gente está fazendo no tráfego? Quais são qual é a conversão que a gente teve hoje de vendas? Chegou 20 pessoas hoje no balcão. Você anotou todas no sistema, todos os visitantes? Desses visitantes, quantos converteram? Então, essa visão comercial é muito importante para a academia vender mais todos os dias. A gente vê um grande erro nas academias que costumam fazer aí catraca liberada. E aí as pessoas vão mesmo só para treinar. Tá livre mesmo, eu vou lá. Não deixo um CPF, não deixo um telefone. E aí eu não consigo aproveitar esse cliente depois, né? E aí, qual foi o intuito que você teve? Qual foi o objetivo que você colocou essa catraca liberada se você não vai ter retorno nenhum depois? Você não aproveitou a ida daquela pessoa que não treina na sua academia para converter em vendas depois. Você não perguntou o que ele achou da experiência de treinar na sua academia. Você não pegou um telefone para passar promoções depois, para passar informações. E aí fica só mais um dia de um fluxo alto, porque a catraca estava liberada, e sobrecarregando os funcionários. Exato. E aí, nessa questão da aquisição de novos clientes, eu vejo muitos erros também no tráfego pago dessas academias. Elas focam só no tráfego pago em divulgar promoções. Eu só faço tráfego pago para divulgar promoções. Não, o tráfego pago ele tem o objetivo de gerar lead, de potenciais clientes. Então, eu posso trabalhar, existe em torno de 10 canais que uma academia pode explorar hoje para vender mais. Ela pode usar o tráfego, sim, mas ela pode usar no Google, no Instagram, ela pode usar sites parceiros, ela pode usar de eventos, lista de alunos inativos, entendeu? Uma gama de opções, programas de indicação, aproveitar sua própria base de alunos ativos para gerar mais vendas. Então, será que a academia realmente está explorando todos esses canais para vender mais? Então, é justamente esse o trabalho que a Master desenvolve nas academias, trabalhando gestão para desenvolver o gestor, marketing, jurídico e vendas e atendimento. Então, a gente realmente faz esse 360 na unidade para expansão. E ninguém vai numa academia só para olhar as máquinas, para olhar o ambiente, né? Ele vai com a intenção de se matricular. Isso. Então, pessoal, é isso. Esse foi o primeiro episódio do Podmaster. A gente pôde compartilhar um pouco sobre a visão e o trabalho que a Master de Gestão desenvolve hoje para academias, né? E com certeza a gente vai ter novos episódios, trazendo convidados para trazer cada vez mais conhecimento. Vou deixar a palavra agora com o Elton e a Gilaine para a gente finalizar. Bom, é isso, pessoal. Um projeto de formiguinha que a gente vem começando para poder disseminar realmente a gestão, trazer informação, trazer conteúdo, né? Nosso propósito realmente é fazer com que a gestão das academias profissionalize, né? Realmente traga algo inovador para o mercado e a gente consiga compartilhar e agregar também, ser útil no processo gerencial das academias e que o proprietário, que os professores, que a recepcionista tenham a oportunidade de crescimento
e a gente consiga estar junto nesse processo, nessa jornada. O nosso foco principal é fazer o proprietário crescer e multiplicar suas unidades. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a gente. Se você ficou até o final, esse é o primeiro episódio de muitos. Como eu falei anteriormente, a gente vai trazer novos convidados. Foi um prazer ter você por aqui. E vamos para cima, vamos avançar. Projeto Podmaster com tudo. Pode acompanhar também a gente nas redes sociais. Instagram, Júnior Eudir com H, MKT, Marketing. O meu Instagram é Elton Lucino. A gente tem o Instagram da Master também, Master Gestão. Acompanhem lá. E gratidão a vocês, pessoal, por escutar a gente, por entender o processo. E vamos com tudo. Vamos para cima. O meu Instagram é advogada Gislaine Ramay. Também pode me seguir nas redes sociais. A gente está frequentemente postando sobre o nosso dia a dia e das academias. E é isso. Obrigado por ter nos assistido até aqui. E o vídeo estará disponível no YouTube e Spotify também. Então não perde e vamos para cima.